Antes na capoeira. Para você chegar na minha terra, você tem que cruzar direto a rodovia Anhanguera. E quando você vê que chegou na favela da 16, no sol nascente, o quilômetro 25 até o 22, quando você cruzar o Trópico de Capricórnio, eu moro ali no meio, num lugar chamado Morro Doce. Bom, me chamam de Cida, mas é Maria Aparecida. Tenho 78 anos. Eu tinha 10 anos, ia fazer 11 quando vinha para cá. Em 1957. Eu me chamo Helenita, sou filha da dona Cida, eu tenho 58 anos. Nasci aqui no Morro Doce, exatamente ao lado, aqui ao lado, que era a casa dos meus pais. Ó, meu tio, era meu padrasto, ele tinha um mercadinho, falavam até armazém, né? Uhum. E o seu Álvaro lá embaixo também, tinha um outro, de resto não tinha. Eram os únicos dois meios da população fazer compra. Meu nome é Manuel Afonso Alves, sou português de nascimento, cheguei nessa terra com 9 anos de idade. Fui morar em Cajamar. Lá eu passei da infância até a pré-juventude, foram anos muito bons. Nós compramos aqui no Morro Doce. O primeiro contato que eu tive com o Morro Doce, sinceramente, não me agradou. A estrada do Morro Doce não existia. Uhum. Tinha uma estrada existente que começava lá onde hoje é o terminal de ônibus do Britânia. Subia, fazia o percurso do ônibus 80, 50, 31, fácil. Ele sobe aqui pela Delsuc, entra e desce lá. Era essa a estrada. Quando eu nasci, já existia esse Morro Doce, era pequenininho, era mais canavial. Meu avô também era lavrador, ele plantava cana. Sim. Ele vendia para o Açúcar União na época, né? O Alfredo de Brito e Júlia Soares de Brito. Então, são meus avós, eles moram muito tempo aqui. Por exemplo, ali em Britânia, que vem de Brito. Mas meus avós são tudo dessa região, toda a vida eles moraram aqui, desde o casamento. Minha avó veio de Santa Catarina, mas meu avô sempre morou aqui, nasceu por aqui, foi Sim. tudo registrado aqui. E meus bisavós vieram para cá, meus bisavós moravam no sul de Minas, aí para procurar uma oportunidade melhor aqui em São Paulo, aí depois meu bisavô falou para o meu avô, com a minha avó, né, vim para cá e daí diante foi formando a nossa família aqui. Então, o meu avô, ele é pai da minha mãe, Sim. que é a Diva de Brito, e ele teve 10 filhos. Dos 10 filhos, eu acho que ele tinha 3 filhos que tinham muito problema de saúde. E os outros, eles trabalhavam tudo na roça com ele, na época. Todos trabalhavam, não sabiam o que era o mundo lá fora, só no canavial. Mas o meu avô, ele teve condição de ter alguma coisa. Ele teve caminhão, ele tinha gado, ele andava a cavalo. O pessoal considerava ele na época, segundo meus tios, eu não estou falando porque eu nasci bem depois, falavam que ele considerava ele coronel, porque o pessoal respeitava, porque ele era tinha aquele possuidor de terras, então as pessoas tinham um certo respeito. Então, o sítio Itaberaba, na época o seu coronel, né, ele foi formando as chácaras aqui, foi vendendo, e daí foi conseguindo trazer pessoas.
No caso do meu avô, ele morava numa chácara lá no fundo, então depois que ele comprou a chacrinha dele, aonde meu avô colocou todos os filhos dele, né? Era bem interiorzão mesmo, roça mesmo, pode se dizer, porque eu ajudava meu avô até na roça, ele ia plantar, eu ajudava ele a plantar feijão, milho, essas coisas todas, então era bem interiorano mesmo. Do outro lado da pista tinha bastante empresa, tinha uma tal de Oleobras, uma Metalflex, que inclusive até meu padrasto trabalhou muitos anos lá. E assim, os bem antigos mesmo, que já era aposentado, acho que naquela época nem aposentava, não sei como é que funcionava isso, naquela época eu era tão criança que eu não lembro, mas acho que não existia esse negócio de aposentadoria. Eles plantavam, né? Era tudo na base de plantação. E a gente mora aqui desde 1965 aproximadamente. Não, o bairro não tinha nada, né? Era só mato, né? Era mato de um lado, uma hora dessa era um breu total. Não tinha nada, né? Então era só mato, né? Não tinha nada, não tinha. Tanto é que a iluminação que a gente tinha dentro de casa era aquele lampião de gás, né? Não tem nem lamparina. Na época meu pai já tinha comprado um botijãozinho de gás, então era com um botijão de gás. Água, a gente não tinha nenhum saneamento, era água de poço, né? E fossa. Então era desse jeito, né? Ônibus só tinha o que vinha lá de Cajamar e Jordanela, que a gente pegava na Anhanguera. Asfalto, então, nem se fala, né? Que era só terra, só barro. Então, quando chovia, você imagina como é que era isso aqui, né? Nós viemos conhecer no dia 1º de maio de 62. No dia 6 de maio, meu pai fez a compra. Depois começou a mexer, veio Carpi, Coronel José Gladiador, que morava aqui, ele era aposentado da PM. Passou a vir meu pai, começou a conversar, porque ela viu que ia ter alguma melhoria, né? E fizeram uma amizade. O coronel conversou com meu pai que eles tinham um projeto que pedia a ligação de luz da Light, na época. Só que a luz estava até onde hoje tem a Praça Antônio Molina. Do Coronel José Gladiador, doutor Efraim de Campos, Benedito Fernandes de Campos Filho, os herdeiros aqui dos primórdios, né? Aí, o senhor Álvaro Alves, né? Que era meu pai. A Light falou, tem que construir uma estrada na ponta. Eles conversaram com a empresa que administrava a venda dos lotes com a imobiliária. Ela se disponibilizou a mandar uma moto niveladora para abrir a estrada de lá até aqui. Aos domingos, a moto niveladora estava aí e começaram aos domingos, enxadão, pá, picareta, foram construindo ali, terminaram a Virgínia Castiglione e quando ela termina lá na curva, começa a estrada Coronel José Gladiador, que na época era a estrada existente. A gente conhecia todo mundo, conhecia o carro do doceiro, sabia? O nome do doceiro, o nome de quem trazia os refrigerantes na época, grapete. Então era diferente, era uma coisa bem mais aconchegante, aquela coisa de amizade mesmo, né? Mas era complicado. E daqui na Anhanguera, na chuva, no barro. Quando foi fazer o colegial, nós ia lá na Anhanguera buscar ela, 11 horas da noite. Que aqui não tinha, tem isso, né, mãe? Não tinha colegial aqui. Era só até a 8ª, depois o povo tinha que sair para os bairros, não sei se era para Perus, era mais Anastácio e Lapa, né? Então foi bem... Não, porque ali a gente subia aquela rua do Canaã ali, né? Era tudo escuro, só mato. Era um canavial ali. Ia eu e meu filho, mais novo que ela, nós dois ia buscar ela. E o cachorro. Noite. E o cachorro, igual esse aí. A iluminação veio bem depois, né? Foi. Tinha uns bailinhos que o seu coronel fazia ali, ele comprou também a chácara que era do meu tio, né? E a gente ia. Mas depois que Deus levou minha irmã, também não fui mais. Não tinha muito o que fazer, né, naquela época. Não tinha. Não tinha luz, então tinha que dormir cedo, né? Até para estudar tinha que ser só... Tinha escola onde, mãe? A escola era lá
perto onde tem o céu lá. Ah, é, lá onde é a 16, era uma escola, o Sítio Itaberaba. É. Eu também estudei lá. Eu comecei no Sítio Itaberaba, né? Ali no 23,5 da Anhanguera também. Aí de lá depois construíram a Paulo Prado, a primeira, que hoje é o Arco-Íris. Aí minha mãe passou a gente pra lá. E que a gente achava bem melhor também, porque lá o morro era muito, muito ruim pra ir. Aí a gente passou a estudar no Arco-Íris, era muito boa também. Ela tinha umas carteiras assim, para 2 alunos, tudo de madeira, antigo assim. E você tinha que se comportar direitinho, que se qualquer coisa fizesse com o coleguista, chegava em casa e levava um couro. Aí o bilhetinho para casa e tudo, mas era legal. No sítio que eu morava, né, que é ali na beira da Anhanguera, próximo ao Morro Doce, era tranquilo, era um lugar cheio, arborizado, tinha árvores, muita cana de açúcar, que o pessoal plantava alguma coisa lá de verdura, só para subsistência mesmo, né? Eu sei que a minha infância foi maravilhosa, porque eu brincava entre as árvores. Quando começamos a estudar, a gente foi no Paulo Prado, e era uma rua enorme, a gente tinha que andar 1 quilômetro para chegar na escola, que é aqui em cima. E na época era a escola de madeira. A gente estudou lá, era muito bom, era tudo bem limpo, quase não tinha muitas casas, as poucas casas eram em frente da escola. Quando caía chuva, a gente pegava chuva, porque era tudo, ninguém provido, todo mundo desprovido de tudo, né? Não tinha muita brusa, não tinha guarda-chuva, não tinha nada, não tinha o ônibus, não passava aqui, não tinha ônibus para Lapa, só tinha em Anhanguera que passava caminhão. E mais nada. Tudo para você ter uma ideia. Uma coisa bem importante também. Uma mulher para ter neném aqui era um sofrimento danado. Tinha que chamar a polícia, que era aquela de vermelho e preta, baratinha que a gente chamava. E é o que levava as mulheres para ter neném. Porque não tinha, ninguém sabia o que era ambulância. Falar isso pra gente era coisa de comer na época. Moradores da parte de cima aí, e o coronel, eles achavam que deviam constituir uma sociedade de amigos do bairro para poder reivindicar melhorias. Aí fizeram uma reunião, foi inclusive aqui. Apareceram vários moradores, aí foi criado um estatuto. Quem criou o estatuto da Sociedade Amigos Moço Vija, Morro Doce, Vila Sulina, Jardim Britânia e Jaraguá. Na época, quem assumiu a presidência foi o senhor Antônio Martins dos Santos Filho. O senhor Antônio, ele foi inclusive meu padrinho de casamento. O senhor Antônio sempre ia lá reivindicar para encaçalhar as ruas, tudo. E quando o pessoal da prefeitura vinha, todo mundo que tinha lote, alguma coisa, falava, dá uma passada aqui. E o senhor Antônio não, para fazer primeiro que tem que fazer, depois faz dos outros. Colocaram o apelido dele de prefeito. Tinha o seu Antônio, né, que fazia, o seu Antônio, falavam que ele era o prefeito do bairro, não era, ele era das pessoas que lutavam pela melhoria do bairro, que eu conheça. Depois foi aparecendo mais, a igreja, teve aqui é o pessoal da igreja católica aqui também, então foi esse pessoal que eu conheço que começou a luta. Aí mais para frente, depois que tinha mais coisas, aí que apareceram outros grupos lutando pela melhoria, né? Como mais escolas, tudo. Mas no começo era o seu Antônio e a igreja aqui, que eu me lembre. Ele é de Pernambuco e Caruaru, especificamente, né? Veio do Nordeste para São Paulo. Primeiro, né, que foi um excelente pai, né? Bom, ele foi uma pessoa que, além de ser meu pai, né, foi muito batalhadora, né? Ele lutou bastante pelo bairro, né? Então, desde o começo ele tentou tudo, né? Asfalto, linha de ônibus, iluminação. E foi indo aos poucos, foi conseguindo, né? Até hoje a gente tá o Morro Doce do jeito que tá hoje. Era só as ruas abertas e mato, e plantio. E à noite você já viu como é que era, a escuridão era total. Ele aposentado, mesmo aposentado, não pagava
condução, ele ia a pé daqui até a Assembleia Legislativa de São Paulo, caminhando, porque não gostava de caminhar, só ia de manhã e ia. E fez isso várias vezes. Ele sempre gostou precisava de ter algum contato com políticos para conseguir alguma coisa. E conseguiu muitas coisas. Era muito ofício, né? Era muito ofício, muita reunião, era muita andança dele na época, não era nem Eletropaulo, era Light. E era muitas idas e vindas dele lá. E batendo, até aí teve o apoio, né, que ele falei, alguns políticos, né, que ajudou para começar a ter as coisas aqui, né? Na época, eu lembro que teve, principalmente na época do asfalto, né? Foi na época do Jânio Quadros. E foi com muita luta que o seu Antônio ajudou a mudar a cara do bairro. Presidente da Associação de Amigos, ele nunca cansou de mandar ofícios, pedir audiências, fazer reuniões e até chamar prefeitos para conhecer a situação dos moradores do Morro Doce. Numa dessas aí, ele trouxe o Jânio Quadro para almoçar na casa dele. Foi lá pedir o Jânio Quadro, como era meio fanfarrão, muito culto, eu gostava, e viu a situação e foi aí que saiu o asfalto. Que teve aqui, viu a situação de tudo, como é que estava e aprovou de imediato. Tanto é que ele saía às 5 horas da manhã de casa para correr atrás de trator, de máquina, tudo isso aí. E ficava o dia inteiro na rua. Enquanto não acabava o dia do serviço dos caras, ele não vinha embora para casa não. Porque ele tinha aquela percepção de que não vão fazer direito. Se não tiver, não vão fazer direito. E ele brigava mesmo, não tinha essa não. Ele brigava não. Batalhei muito para ter isso aqui, entende? Tudo era difícil. Tudo era difícil porque o salário naquela época era muito baixo. Aí chegou a época de aposentar, eu aposentei e continuei trabalhando na Sociedade de Amigos. Eram colinas de cana-de-açúcar, veio aos mundos. Quando sem terra loteou muvuca ali é longe. Doce é ter sua casa própria pra chegar, leva 2 horas. E o centro só se segura, morra é doida, rapa é dura. Estou em São Paulo há 50 anos. Sim. Cheguei aqui, eu tinha 14 anos e hoje estou com 64, né? Sempre na periferia, né? Comecei nos remédios, depois morei em Carapicuíba, depois vim para cá. Estou aqui desde 1983. Lá no sertão de Alagoas, era, né, muito comum, hoje não é mais, morrer crianças, né? E neste comum, né, eu perdi 8 irmãos, né, que morreram logo que nasceram. Aí a gente se separou. Minha irmã mais velha veio primeiro para São Paulo e eu fui para o Paraná. Isso foi em janeiro. Quando foi mais ou menos aí para maio, junho, minha mãe manda uma carta dizendo assim: olha, eu estou em São Paulo. Eu me emociono um pouco, tá? Por causa da fala dela. Ela disse assim: você espera chegar junho, espera chegar as férias da escola e vem pra cá, porque nós vamos ou morrer ou viver juntos. E aí cá estou. Sou pernambucano, sou caba da peste, eu sou do Nordeste. Quando minha família veio para São Paulo, foi em 64, fugindo da seca, né? E também dizia que aqui em São Paulo pegava dinheiro nas árvores. Somos em 10 irmãos, 2 nasceram aqui, né? Minha mãe se orgulhava de nunca ter perdido nenhum, né? Que era muito comum perder filhos por lá, né? Então foi em 64 que nós viemos para cá. Era diácono e aqui do lado Perus, o padre Mateus e o padre Pedrinho já tinham know-how, né, nas comunidades eclesiais de base. Aqui só havia chácaras, né? Eram 3 comunidades, né? Quando eu me ordenei, aí vim morar aqui no Morro Doce, né? Fiz
Fizemos um quartinho ali no quilômetro 22 e eu ficava andando por aqui, subindo e descendo os morros. Adorava andar até hoje, né? Terminei em dezembro, lá no janeiro, no maio seguinte me casei, né? Tive 3 filhos praticamente em seguida, né? Fui para Carapicuíba, mas também fiquei pouco tempo. Já apareceu esse terreno aqui para a gente comprar, né? Então a gente comprou esse terreno. Quando construímos alguma coisinha, a gente mudou para cá, não tinha vidro nas janelas, né? A gente colocava papelão. Aí mudamos em 83 para cá. Nesta casa aqui? Nesta casa. Então eu cheguei em 83, mas quando a gente chegou, antes de chegar, quando a gente estava construindo, a gente já ficou sabendo que aqui tinha a luta pela água. Então, antes de morar, eu já vinha para lutar pela água, sem nem entender a minha, né? Depois é que a gente ficou sabendo que aqui tinha ferrugem, né, na água. A gente não podia usar, a água do nosso poço não podia usar. A primeira que eu me lembro foi ali na comunidade Nossa Senhora das Graças, que tinha um terreninho, tinha gente que não tinha moradia, aí a gente ocupou aquele terreno lá, né, e nem ficamos, né? E tinha aqui os direitos humanos em Perus, né? O Padre Mateus, o Tião Negrão, né? Que sempre nos ajudavam, né? Aí depois tinha o Henrique Pacheco, que tinha um movimento de moradia, e quem assessorava era o Marcos Zerbini. Então a gente começou a dialogar, a conversar. Aí tivemos a primeira área, né, que foi aqui o Canaã, que foi a Genoveva, inclusive, que deu esse nome, né? D. Paulo veio, né, com acho que já era o Paulo Teixeira, né, que também nos ajudou muito, né, e foi dali que começou o movimento de moradia aqui, né? A primeira área foi no Canaã, né? Hoje o movimento de moradia que tem à frente o Marcos Zerbini já tem muitas áreas, né? Mas foi aqui conosco que tudo começou. E naturalmente depois a gente acabou se afastando. Eu sou a Maria José de Siqueira, tá? Apelido Zeza, e eu moro no Morro Doce desde 1977. Eu cheguei do norte em 77, morei um ano em Pirituba e vim para cá em 78 e estou aqui até hoje. Meu nome é José Edmar, mais conhecido por Pipoca. Eu moro aqui no Morro Doce há 33 anos, 34 anos. Eu sou natural de Minas Gerais, cheguei em São Paulo em 77. Em 92 eu vim morar no Morro Doce. E aqui no Morro Doce eu estou até hoje, né? Mais de 30 anos. Eu sou João Ferreira da Silva, nome de luta o Pequeno do Morro Doce. Tenho 67 anos, sou baiano, de uma cidade conhecida como Santa Luz. Vim para aqui com 19 para 20 anos. Comecei a luta no movimento de moradia na gestão da Luiza Erundina, quando prefeita de São Paulo. Getúlio Fernandes Pinho. Eu tenho 71 anos e alguns meses. Nasci na Bahia, aos 18 anos vim para São Paulo e dos 18 anos até agora estou aqui. No Morro Doce eu cheguei mais ou menos na época de 94, 95, por aí. Eu morei no posto, aqui embaixo, em frente ao posto policial. Tinha um monte de casinha ali. Eu pagava aluguel naquelas casas ali, eu fiquei 7 anos ali. Só que sempre trabalhando com a comunidade, né? Com as igrejas, trabalhava com a igrejinha do Morro Verde, aí depois passei para Nossa Senhora das Graças aqui, né? Onde eu trazia meus filhos na creche, uma pequena creche que a igreja colocou. Morei ali na antiga Rua 14, morei mais uns 3 anos ali.
Depois eu mudei aqui embaixo, morei aqui no Efraim, mais uns 3 anos. Fui morar nos barracos, fiz uns barracos ali do lado da igreja Nossa Senhora das Graças, que é onde tem um galpãozão hoje. A gente invadiu aquela área ali e fizemos 7 barracos, né? Para 7 famílias que estavam para ser despejadas. Aí veio o despejo 6 meses depois e eu fiquei sem ter lugar para onde ir, não podia mais pagar aluguel. Nisso eu estava separada com 3 filhos pequenos, né? E aí veio o pessoal da igreja, né? A nossa igreja juntou todo mundo que era da carismática, fizeram um leilão, juntaram tudo que tinha, fizeram um leilão e compraram 2 terrenos, 2 lotes, que é equivalente a 4 terrenos. Dava para abrigar 4 pessoas dos que foram despejadas. Nós tínhamos acabado de eleger a Erundina, né, prefeita de São Paulo. A gente começou a procurar áreas para comprar, para fazer, eles acharam interessante a cooperativa que a gente fez desses 4 lotes que veio através do nosso despejo, né? Nós evoluímos com a cooperativa, colocamos uma cooperativa para comprar a terra, buscar áreas, comprar e dividir para as pessoas se lotear, né, e pagando aos poucos. Que depois veio Canaã, eles me colocaram para ir atrás de quem era o dono dessa área aqui. Eu fui atrás e descobri que essa área aqui, o dono dessa área era a fábrica de imóveis da Bergamo. Aí depois entrei em contato, eles falaram que não era mais dele, que eles tinham vendido para um grupo, Peixoto de Castro, que era a refinaria de petróleo de Rio de Janeiro. Grupo muito rico, né? E a gente foi atrás e deu certo, né, de comprar essa área, fazer essa cooperativa, né? E nessa luta a gente está aqui hoje morando, né? Eu morava em Osasco, né? Já participava de um movimento de moradia, era lá no Rincão. A gente tinha reuniões lá na Creche Azul, em Taipas. E um certo dia eu trabalhava na empresa goiana que tinha na Anhanguera. Aí um certo dia tinha um amigo meu que morava aqui no Santa Fé, e um domingo veio eu e minha esposa na casa desse amigo. E quando eu cheguei, estava chegando aí, eu encontrei com um rapaz que trabalhava lá comigo na Goiânia. E ele falou assim: você está indo no movimento de moradia? Eu falei: não, estou vindo na casa do meu amigo. Eu falei: está tendo um movimento de moradia aí. Tava aí, beleza. Mas aí quando eu cheguei na casa do meu amigo, ficamos lá e tal, tava tendo um churrasco. Aí quando foi mais tarde, já quase na hora de vir embora, nós tocamos no assunto, né, de moradia, que eu participava do movimento de moradia lá no Rincão, mas que eu estava tentando comprar um terreno em Cajamar, no Colinas da Anhanguera. Aí eles falaram: não, mas tem uma mulher aqui, uma senhora que ela está no movimento de moradia, o filho dela já pegou um terreno, mas parece que ele vai desistir, não sei por qual motivo, e ela queria passar para alguém assim conhecido. Aí minha esposa foi até a casa dessa senhora e conversaram, e ela falou: a reunião vai ser tal dia na igreja Nossa Senhora das Graças. Aí deu certo, nesse dia eu vim, eu acho que era mesmo uma terça-feira. O ponto de ônibus dela lá em cima, padaria Milênio, onde era a padaria Milênio. Aí descemos lá, vim, cheguei até a igreja, aí por uma coincidência, né, participamos da reunião, quando foi no finalzinho, falaram: ó, agora vocês vão preencher uma ficha e vai pôr aí na... Aí tava a Maria José, e a Genoveva nessa reunião. Aí preenchi a ficha lá, pôs aí, marcaram. E aí começamos a participar das reuniões aqui. Isso foi final dos anos 80. Então, eu sempre tive uma convivência desde moleque. Desde que eu vim para aqui, eu conheci o Tião, que é um companheiro de luta, que a gente começamos a se envolver isso, não aqui, nós começamos uma primeira área que nós fomos convidados para organizar, foi na Casa Verde. Começamos a participar dessas reuniões e organizar famílias, como conseguiria negociar, quem procurar para negociar. E aí daí para cá não paramos mais. Aí a Luísa Erundina foi eleita em São Paulo, prefeita de São Paulo. Aí nós começamos com o movimento em Taipas. Nós temos mais 3 áreas em Taipas, mas pequenas, comparado com o Morro Doce. Lá Taipas não chega nem a metade daqui
viemos para aqui e começamos a luta aqui. A primeira área que foi adquirida aqui foi aqui o Monte Belo, onde nós estamos gravando hoje. E daí nós ampliamos, né? O Vila dos Palmares, que é a 7ª área, depois o Rosinha, que o Rosinha veio por uma questão diferente, totalmente diferente. Quando nós adquirimos, uma outra associação adquiriu o Rosinha, só que adquiriu o Rosinha, vendeu a área inteira para as famílias, recebeu das famílias e não pagou o proprietário. O proprietário da área então entrou com recurso, readquiriu a área novamente. Aí sim, aí negociou com a gente. A gente tivemos uma participação porque a gente chegamos a sair daqui com gente daqui para ir para o Fórum da Lapa para provocar uma negociação, né? Porque eu acho que o proprietário já acreditava no nome, né? Que a gente já tinha o nome, já tinha comprado isso aqui, pago tudo, então eles acreditou. Mas aí como já existia um processo, a gente foi obrigado a fazer isso para sensibilizar o juiz lá para que ele provocasse essa negociação com o atual proprietário, né? Aí nós conseguimos, negociamos, montamos uma associação, voltamos a conseguir vender alguns lotes que faltavam, que já tinha uma parte que tinha sido vendido, e aí continuamos, né? Aí damos início, foi uma luta, eu lembro que eu trabalhava hoje, sábado e domingo, lá acompanhando uma máquina, fazendo na rua, e o topógrafo marcando um lote e o pessoal atrás de mim. Pequeno, eu quero esse, pequeno, eu quero esse. E foi uma luta, mas graças a Deus hoje está uma cidade, igual Monte Belo, igual a 7ª, está as 3 áreas que envolvem nesse movimento, eu acho que está tudo ok. Então hoje, o que falta, para o que nós pegamos, praticamente não falta nada. Não tinha nada, era só fazenda. Aí estava em fase de loteamento. A pessoa que estava loteando, da associação que era Cabras, nos trouxe até aqui o local para mostrar o terreno. A gente gostou e aí fechamos os contratos. Aí, conforme foi passando o tempo, a mulher nada de entregar os lotes, isso, aquilo, e a gente esperando. E aquela agonia, eu ia atrás dela, foi ela enrolando, e até que a gente encontrou uma pessoa chamada Tião. Esse Tião, ele que se propôs a nos ajudar a adquirir os lotes. Aí a gente ficou fazendo reuniões com ele, aqui numa quadra aqui da área. Daqui nós fomos para o fórum. Do fórum nós negociamos com o juiz lá e criou-se uma nova associação, que é essa que hoje está aqui, presente. Essa associação é o seguinte, ela assumiu a outra, né, que tinha, a mulher deu chapéu em todo mundo. Aí nós fomos até o Fórum da Lapa, lá o Meritíssimo pediu para a gente entrar em contato com o proprietário, renegociar e pagar novamente os terrenos e tomar conta de cada um do seu lote. Aqueles que quiseram negociar, negociou, pagou, está aí tranquilo. Agora tem outras pessoas que não quiseram, falou que tinha pago já para Cabra, não ia pagar, e está aí esperando a decisão que um dia vai acontecer. O que acontecerá eu não sei. O nome das ruas é o seguinte, aí a gente, como era 1, 2, 3 dias, o cara ia entregar material onde é? Na Rua 10, não sei onde é a Rua 10. Aí como eu já tinha iniciado a casa aqui, a turma fala, lá na Rua do Getúlio, Rua do Getúlio. Aí quando a gente juntamos, fizemos uma reunião para discutir o nome de rua, a gente foi procurando aproximar daquilo que eu conhecia mais. Por exemplo, Rua do Getúlio, aqui, que era a Rua 10. O Getúlio não pode, mas pode o Getúlio Vargas, que é o presidente já morto. Aí falou, então aí pode. E assim a gente foi colocando como a Dalva de Oliveira, em homenagem à Dalva de Oliveira, Minas Gerais, que é homenagem ao mineiro, do espanhol lá em cima. A prefeitura, ele resolveu mudar todo o nome das ruas do Morro Doce, sem consultar, sem nada. Ele pegou e mudou o nome por conta própria. O pessoal se revoltaram, todo mundo. Ainda estão revoltados ainda. Fizeram um abaixo-assinado,
pedindo para que não mudasse. Mas aí a prefeitura falou que tem que fazer não sei o que, isso e aquilo. Tá. Inventou um monte de desculpa e terminou deixando como estava. Hoje a gente está com um novo projeto aí para ver se volta novamente ao que era antes. Por exemplo, a Getúlio Vargas. Já está conhecida, todo mundo conhece, São Paulo inteiro conhece a Getúlio Vargas e não queria que mudasse. Só isso. Sou moradora aqui do bairro desde 1986. Mas a minha infância já foi, a primeira infância foi aqui, né? Porque eu era bem pequena quando vim, mas meus pais compraram um terreno aqui em 1980. Então, os meus tios já se mudaram no início de 81. Eu nasci em 81, então já venho aqui para cá há muito tempo. Aqui era uma região de muitas chácaras, né? Principalmente ali onde a gente tem o Rosinho, Monte Belo, regiões que tinham chácaras e os meus pais tinham um amigo da igreja que trazia sempre os casais para fazer retiro, alguma coisa nessa chácara. E aí eles viram a placa do loteamento, né, que iam lotear. Era um lugar que ia ter esse loteamento. Então a fazenda Santa Fé estava sendo loteada. E aí então meu pai conta que eles foram visitar uns 3 terrenos, né? Foi visitar um terreno aqui no Santa Fé e eu moro hoje. Eu falo, Santa Fé no CEP, mas eu falo que eu sou a divisão entre o Canaã e o Morro e o Santa Fé, né? Então eu tô bem na divisa dos dois. E eles visitaram um terreno lá no Britânia e um terreno mais aqui para baixo, quase Vila Nova, né? Que era onde estava sendo loteado. E o mais em conta era esse aqui, né, do jardim, entre o Jardim Santa Fé e o Morro Doce, que era o quê? A divisa com as canas, né? O canavial que tinha no Morro Doce. Então, ali a região do Canaã era pura plantação de cana. E era ali que era mais em conta comprar o terreno. Então, foi assim que chegamos aqui. Inclusive, quando eu vim aqui participar aqui, muita gente que a gente conversava, o pessoal daqui, inclusive pouca gente daqui naquela época compraram aqui porque não acreditava no movimento. Falava, o pessoal daqui mesmo, eu estava no Ponte Ônibus e os caras falavam, isso aqui vai ser uma favela, que isso aqui não tem como, terreno de 80 metros, né? Mas aí a Erundina, que era prefeita, veio aqui, né, nesse movimento, se comprometeu que esse terreno de 80 metros iria ter escritura. Dom Paulo Evaristo, que era o cardeal arcebispo da época, ajudou também muito aqui, né? Quando nós viemos carpir o terreno aqui, onde é a associação hoje, aí nós estávamos lá carpindo, aí veio polícia. Chegou o exército. Chegou o exército. Porque disse que nós estávamos invadindo a terra, mas nós tínhamos os documentos na mão, graças a Deus. Então começou ali, aí depois, aí eu mudei para cá em 92. E aí aqui faltava muita coisa, aqui faltava água direto, então foi muita luta nossa, parando em Anhanguera, por falta de água, por um montão de coisa, por muita benfeitoria, né, aqui para a região. Então foi muita luta para a gente chegar onde chegou. E aqui só existia o Morro Doce lá em cima, existia o Santa Fé, e aqui onde a gente mora hoje, no Canaã, era só mato. Canavial. Então foi muita luta para a gente chegar aonde chegou, até aqui. Então teve essa participação também nessa luta, reivindicando água, não para minha área, para o Monte Belo só, mas para o Morro Doce inteiro, que nessa época faltou inteiro. E aí nós fomos obrigados a se organizar e todas as associações daqui, quase todo mundo envolvido, né? Se articulamos que não podia ficar sem água. Aí o que vamos fazer para sensibilizar? Tentar fechar a Anhanguera para vir a imprensa, para
Porque você sabe, a gente... Hoje a imprensa é um quarto ou quinto poder, eu não sei, né? Quando eles chegam, sensibilizam mais os órgãos públicos que teria que fazer isso sem precisar nada dessa luta, né? Mas infelizmente é assim. Se você não se manifestar, se você não fizer alguma coisa, para quem vive de movimento de moradia, é difícil adquirir o que nós temos hoje aqui. Já na época da água, né, que precisava trazer água, a gente parava a pista, ia todo mundo para lá para fechar, porque ninguém escutava a gente. A única forma da gente conseguir trazer água para cá foi fazendo manifestação na pista. A turma chegava, entrava e ficava, não para carro nenhum passar, porque é a única forma. Aí começaram a desrespeitar e todo mundo tipo arrumava pneu, tacava fogo, porque eu queria passar com o pneu queimando, né? E aí começou a vir repórter, essas coisas todas, e foi que conseguiu. Senão não ia conseguir, não. A primeira foi a luta pela água, né? Uma das primeiras, né? Teve também a luta por passarela, né? Morria muita gente ao atravessar a Anhanguera, não era duplicada, né? Então foram essas as primeiras que eu me lembro, as lutas que a gente começou, né? A gente fechava a Anhanguera e dizia que tinha que ter a passarela. E lógico, né? Tinha os parlamentares, né? Na época, que nos dava respaldo, assessoria, né? O pessoal ficava muito incomodado, falava assim, mas vocês não têm medo de acidente? Vocês entram na Anhanguera, né, na frente dos carros, né? Mas a gente se organizava, né? Lógico que teve outros momentos que não, mas quando a gente já estava mais organizados, alguns do grupo faziam retorno lá no 18, voltava. Mas aí quando eles estavam se aproximando de onde a gente estava, eles diminuíam a velocidade do carro e davam sinal de luz pra gente, aí a gente entrava. Né? Algumas vezes é lógico que a gente não fez assim organizado, mas depois a gente começou a se organizar melhor, né, para questão de evitar acidentes, né? Na época a gente não tinha celular, na época a gente mal tinha telefone. E dinheiro muito menos, né? O transporte era só na rodovia, né? O pessoal vinha, deixava o sapato lá na sacolinha, ia até a pista, e na sacolinha tirava o barro, punha na sacolinha e pegava o único ônibus que tinha, era o ônibus que vinha de Cajamar, Jordanésia, que passava na Anhanguera. Aqui não tinha ônibus nenhum. Tipo, eu morava ali na igreja Nossa Senhora das Graças. De lá tinha que ir a pé até na Anhanguera. Lá só tinha duas viações, a aviação Urubupungá e a aviação Ladário. Até o apelido era Cataloco. A aviação Ladário, porque era tão sujo, todo mundo com o pé sujo, porque pegava muita lama, né? Então falava Cataloco. E era assim a nossa locomoção. Então você descia com um sapato velho para pegar o ônibus e colocar um limpinho para pegar o ônibus para ir embora. Interessante que você deixava tudo moqueado no meio do mato e ninguém pegava. Você voltava de noite, estava lá, no lugarzinho que você deixava, estava lá. Né? E quando tinha que ir para o médico, era aquele sufoco, né? Pegar, descer na pista, pegar o ônibus, ter a boa vontade do ônibus passar, que passava de 40 em 40 minutos ou mais até. Porque não era uma linha que vinha de fora, né? Então, quer dizer, você tinha que depender daqueles horários. Então, quem trabalhava fora, se perdesse o último ônibus, tinha que dormir na rua, na Lapa. Porque o último ônibus saía da Lapa, acho que, se eu não me engano, era 11 horas da noite. Né? Que era o último. E ele ainda vinha daquele jeito, né? Cheio, lotado, não tinha como. Porque todo mundo tinha que descer aqui. Acho que quando passava da antiga faculdade ali para frente, ali é que esvaziava o ônibus. Porque a maioria da população era daqui. O primeiro desafio era chegar aqui. Sim. Né? Então, a gente tinha a Anhanguera para chegar. Então, chegar de carro era talvez mais fácil. Mas a gente não vinha de carro, vinha de condução. E o ônibus que a gente tinha que pegar eram os que iam para Cajamar. Sim. Né? Santana do Parnaíba, Laranjeiras. Né? E aí a gente pegava o ônibus ali ou na Lapa, né? Ali na rua, na Fonsardinha, por aqueles lugares ali, ou na Lapa de Baixo.
né, para poder pegar os ônibus que vinham para cá. E descia lá na Anhanguera, sem passarela, tendo que atravessar a Anhanguera. Tinham eram uns pallets assim de verdinhos, que são memoráveis até aquilo, né? Porque tinha um guarda-reio e esses pallets verdinhos, e você descia de um lado da Anhanguera e você tinha que atravessar. O que era atravessar a Anhanguera? Era você ouvir de acidentes e mais acidentes. A gente ouvia muito de mortes, né, na Anhanguera. Aqui nós perdemos muito conhecido ali quando não tinha passarela para atravessar a pista, né? Sim. E hoje existe a divisão da passarela da pista, a mão, como fala, que eles colocam guarda-reio, aqueles negócios. Antigamente não, era um carro tirando fino do outro. Agora você imagina para atravessar o perigo que era. E essa Anhanguera vai daqui em Brasília. Você imagina a quantidade de carro que passava de ônibus e você tinha que correr esse risco para atravessar a Anhanguera. Sim. Tá bom, quando você conseguia chegar e atravessar, aí era amassar barro. Porque não tinha asfalto, não tinha condução dentro do bairro. Você tinha que ir lá da Anhanguera, vir andando até aqui. E era amassando barro, era comendo poeira, né? Então, o desafio sempre foi muito grande, porque não tinha, é o que eu falei, né? É diferente você falar que você mora no Morro Doce hoje com esse Morro Doce de 1980. Sim. Né? Por quê? Porque você tinha os desafios para chegar aqui e estando aqui, o desafio era construir. Quando começou a rodar ônibus para aqui, teve a manifestação ali que foi ali na igreja, né? O pessoal vinha trazer um pessoal na igreja e sequestramos um ônibus que era de uma empresa municipal. Sequestramos o ônibus, aí não deixamos sair mais, só saía depois que eles decidissem que ia ter linha de ônibus aqui. O sequestro do ônibus é mais aquele empurra do serviço público. Sim. A gente brigava na empresa, aí a empresa falava, não, é com a CMTC. A gente ia na CMTC, não, é com a secretaria. E ficava aquele empurra e a gente feito besta naquele meio, né? Numa determinada manhã, a gente resolveu ir para Santa Brígida. Também mulheres e crianças e alguns homens, né? A Santa Brígida é ali no Mangaló, numa rua bem estreita, mal cabe um carro, né? Sim, sim. E a gente chegou lá e entrou na frente dos carros e parou, né? Eles, para liberar o transporte, eles chamaram a gente para dentro. E aí colocaram a gente num auditório, com ar-condicionado, tapete verde, ainda lembro a cor do tapete. Isso era perto das 9 da manhã, nós ficamos até meio-dia e ninguém nos atendeu. Aí ele falou assim, ei, vocês querem, quase a hora de almoço das crianças, vocês querem levar as crianças embora, coitadinho das crianças aí sem comer, não sei o que lá. A gente quer, como é que você vai mandar nós embora? Tem como levar nós lá? Tem, aí ele mandou um ônibus vir trazer nós, né? Esse ônibus vai levar vocês e vai deixar vocês na casa de cada um de vocês lá, não sei o que lá, para se livrar de nós lá na Santa Brígida. Aí eu combinei com todo mundo, a gente aceita, claro. Aí eu falei para ele, vamos aceitar. Entramos todo mundo no ônibus e viemos embora. Quando chegou aqui, eu combinei com todo mundo, a hora que o motorista parar, vocês vão descer, as crianças vão demorar para descer por último, devagarinho, vocês vão fazer os pneus do ônibus, aí nós vamos entrar em ação, para nosso ônibus permanecer no Morro Doce. Assim foi. Fomos pro fundão, todo mundo entrou e foi pro fundão do ônibus para organizar o sequestro. Olha, então, em tal ponto você desce, em tal ponto você desce, em tal ponto você desce, e vai chamando os outros e manda ir para a Praça da Nossa Senhora das Graças. A gente vai dar um tempo para juntar a gente e depois a gente chega lá. Na hora que o motorista parar, vocês façam uma corrente, orienta o pessoal a fazer uma corrente e ficar na frente do ônibus para ele não tentar sair. A mulherada caprichou, puseram até mulher grávida na corrente. Na época, aí ligamos para a CMTC, para o chefe da CMTC, já ligamos para tudo que era chefe que a gente conhecia de transporte, nós ligamos e mandamos eles vir para cá, vem para cá, porque esse ônibus só sai daqui quando tiver papel assinado aqui que nosso ônibus vai permanecer.
Se do contrário, nós não vamos soltar o ônibus não, vai ficar aí, ninguém vai botar, vai nem encher os pneus e ficando, todo mundo secou o ônibus. Ninguém mais saiu para nada, ficou todo mundo ali. Aí depois veio polícia, veio subprefeitura, CMTC, secretaria, né? E a Santa Brígida, claro. Tudo bem, foi resolvido. 40 dias depois a gente conseguiu este, que funciona até hoje, que é o 8622. Aí eles assinaram tudo bonitinho e nós deixamos esse ônibus lá. Ficou a história do sequestro do ônibus. Quer dizer, nós fizemos um sequestro uma vez para uma boa causa, né? E o ônibus está lá até hoje. Dentro dessas lideranças, então a gente vai ouvindo alguns nomes. A gente ouve o nome da Madalena, da Genoveva, da Dona Aldair e outras mulheres. Penso que muito porque eram elas que ficavam aqui no bairro. Elas é que conheciam a demanda. Porque os homens saíam do bairro para trabalhar. Eles não ficavam aqui. Sim. Eles ouviam elas falarem qual era a necessidade da educação, do transporte. Os homens sabiam da luta por transporte. Meu pai relata dele ir pendurado no ônibus, né, até chegar lá na Lapa. Com a porta aberta. Com a porta aberta, né? Um grande perigo, na verdade. Que você era submetido a qualquer coisa para você conseguir chegar onde você trabalhava, porque era sempre fora daqui. Lá naquela época, nossa, a gente fala naquela época já, né? Então, estava muito homem trabalhando e as mulheres cuidando da casa, né? Sim. Depois a gente luta para que isso mude, mas naquela época ainda estava muito assim. Então era muito mesmo as mulheres, alguns que já estavam aposentados, padres, seminaristas, crianças, né? E é nisso que eu consigo ouvir o nome da Madalena, ou consigo ouvir o nome da Magda. E eu estudava aqui com a Juliana, que é uma filha da Magda, e foi quando a Juliana fala, olha, elas organizaram um espaço pro pré-vestibular lá na faculdade. É aí que eu conheço o Centro Pastoral Santa Fé, ou a faculdade. A faculdade era o espaço da antiga Faculdade de Teologia e Filosofia dos Jesuítas, que tinha mudado de lugar, um prédio, salas, ambientes que poderiam ser utilizados, que estavam ociosos, e que Magda e Madalena, junto com um outro grupo, foi até lá e falou assim, olha, padre, a gente precisa de um lugar maior, porque tem um grupo de estudantes aí, de jovens, que precisam estudar para o vestibular, porque os nossos jovens não chegam à faculdade, mas eles têm vontade, eles querem, então a gente vai reunir aqui, cada um com o seu saber para estudar. E isso, os jesuítas compram, né, a ideia, dão o espaço e no ano seguinte eles organizam esse espaço com mais cursos. E é aí que eu chego para fazer um curso de computador, né? Informática. Era a primeira vez que eu ia mexer num computador. Isso era 96, 97. E quem estava lá? Maria Madalena. Nossa, aquela que sequestrou o ônibus, aquela que estava nos movimentos de educação para a EJA. A amiga da Magda, mãe da Ju. E eu chego lá, já fazendo o magistério, fazendo Cefam, e me encanto, porque era o padre dando aula, era a pessoa que eu via aqui no bairro, que estava junto, eram lideranças de perus, que também vinham para dar aula, e é aí que tudo, para mim, faz muito sentido. É óbvio, as lutas são maiores, né? E aí, nesse momento, já jovem, eu falo, nossa, é aqui que eu quero ficar. Todo mundo era bem-vindo do jeito e na crença e na forma da vida que você levava. Porque o mais importante era o seu projeto de vida.
passo pelo Santa Fé depois como educadora. E passar pelo Santa Fé como educadora popular é um outro capítulo assim à parte. Porque aí a Sara, que um dia chegou lá como educanda, estava participando ativamente da construção do projeto, pensando principalmente nos adolescentes que eram do nosso bairro para ocupar aquele lugar. O Santa Fé foi um momento tão especial na vida do nosso bairro, porque de 99 até 2014, que é quando eu saio de lá, foram muitos jovens, foram muitas famílias, foram muitas vidas pensadas para autonomia, pensadas para o protagonismo, pensadas para fazer diferença. Porque você podia dizer, o que você quer ser? Você quer ser? Então vamos lá, vamos buscar isso. Esse projeto Educação Social, né, que tinha lá no Santa Fé. E das nossas atividades, a gente levava os jovens para acampar nos acampamentos já existentes, para os jovens conhecer e ver realmente como que é. Porque todo mundo fala mal, estão invadindo, estão não sei o que, não sei o que. E a gente queria mostrar para o jovem como realmente era. E aí a gente foi se aproximando ainda mais, né, a gente já tinha uma aproximação, a gente foi se aproximando ainda mais. Inclusive, eles ficaram até sair o de Franco da Roça, eles ficaram acampados aqui no Centro Pastoral, no Santa Fé, eles ficaram acampados cerca de 6 meses, esperando sair a possibilidade de acampar, né, lá o Franco da Rocha. A minha ida para o Santa Fé me fez chegar ao MST, porque o Santa Fé é amigo do MST. Os padres jesuítas acolheram os trabalhadores dentro ali das terras para depois ocuparem o Maria Trindade, ali, né, o assentamento Irmã Alberta e um outro assentamento lá em Franco da Rocha. E eu fui a um MST, e aí na pedagogia eu fui estudar a educação do MST, para entender que educação popular é essa, que educação é essa não formal que forma para a vida. O nosso ponto de encontro era a Pastoral Santa Fé. A gente sai de lá em marcha pela rodovia Anhanguera para chegar até aqui. Então imagine, vindo igrejas do estado de São Paulo inteiro para se encontrar na Pastoral Santa Fé para vir para cá em marcha. Foi lindo isso, assim, e é muito simbólico, né? É o quanto a gente está junto também. A Pastoral Santa Fé, ela sempre nos apoiou e nos ajudou em muitas coisas. Em momentos que a gente estava passando fome aqui no acampamento, a Pastoral Santa Fé chegava para fazer doação de alimentos, para fazer arrecadação também com os apoios, liberava carro, caminhão ou o próprio ônibus deles, assim, para recolher alimentos em vários locais, para vir trazer para nós aqui, porque a gente estava numa situação de muita miséria. Em 2002 foi quando nós ocupamos a área da antiga Fazenda Itaê, que é onde abriga a Comuna da Terra Irmã Alberta. Era uma área que estava aí prestes a virar um lixão para receber o que eles contam, né? Eles falam, o poder público sempre tem essas promessas de despoluir o Rio Tietê e o Rio Pinheiros. E nós receberíamos, então, aqui nessa área, que é extremamente produtiva, mas só tinha eucalipto. Então receberia os dejetos retirados do Rio Pinheiros para a despoluição do Rio Pinheiros. Era mais um projeto furado, né? E os moradores entenderam a ameaça que estavam sofrendo. A chegada de um lixão num território, numa determinada localidade, ela desvaloriza imóveis, ela polui o solo, ela polui a água, né? Ela impossibilita a produção de alimentos, ela traz doenças, além dos bichos, né? Multiplica-se aí o número de ratos, urubu, enfim. E a população começou a apoiar, então, a nossa entrada aqui, que nós viemos somente para desmobilizar esse projeto do lixão aqui nessa área. Então aí, conversando com o MST, então resolvemos ocupar aquela área, né, que se tornou o assentamento Irmã Alberta. Aliás, é outra mulher também brilhante, uma velhinha. Velhinha pequenininha. Danada, né, que já está também no já céu, se foi, igualzinho ao padre Júlio Lancelotti, né?
Mas a irmã Alberta, ela em vida foi uma freira italiana que chegou no Brasil e se junta às lutas por terra junto com o padre Josimo. Então, é uma figura muito importante, que tem uma história de luta muito interessante. E aí nós viemos com uma proposta diferente, que é uma comuna, é um assentamento rural. A comuna é um assentamento rural, só que com módulos menores de terra. Por quê? Porque nós estamos muito próximos dos centros comerciais, então a gente vai evitar uma longa distância para levar esses alimentos para os galpões, onde seria, por exemplo, entreposto, né, de produtos agrícolas, como Ceasa, como outros, né, entrepostos que tem, que isso tem um custo, isso empobrece o nosso alimento, porque ele já deixa de ser fresco, né? Quanto tempo se leva para sair um alimento de Ribeirão Preto e chegar aqui no centro de São Paulo, para depois ser distribuído para os mercados, né? Então, qual é a qualidade desse alimento? A gente também está questionando essa qualidade. Então, a gente vem com uma outra proposta. Nós quebramos aí os atravessadores, os mediadores de venda, e fazemos a venda direta para o nosso consumidor. Então, quem organiza as feiras livres somos nós, quem organiza as cestas agroecológicas somos nós, e aí a gente quer produzir alimento para a classe trabalhadora. É isso, assim, né? A classe trabalhadora que está muito próxima a nós, porque nós estamos na periferia também. Nós estamos localizados aqui, num bairro chamado Chácara Maria Trindade, quilômetro 27 da rodovia Anhanguera. Ainda faz parte de um território chamado Perus Anhanguera, né? Nós pertencemos a Perus, né? E estamos ao lado do Morro Doce, que é um bairro que é grande pra caramba e tem muitas pessoas, né? A densidade demográfica dessa região é muito grande e é da classe trabalhadora. A gente não quer vender para os mercados aí da elite. A gente quer vender para a classe trabalhadora e criar redes de apoio, de solidariedade, que esses trabalhadores possam vir nos visitar e quebrar uma coisa chamada preconceito a respeito dos movimentos sociais, né? Principalmente sobre nós. E hoje, então, nós temos um assentamento, né? Em vez de ter mais um equipamento como lixão. Né? Em vez de ter mais um lixão, a gente colocou pessoas lá, seres humanos que estão cuidando da terra, estão plantando, estão gerando alimentos, né? Nas vielas lá da 16, todo o povo desceu pra brincar. Vou saudando rainhas e reis, a cultura aqui é popular. Nas vielas lá da 16, todo o povo desceu pra brincar. Vou saudando rainhas e reis, Morro Doce, esse é meu lugar. Meu tambor ecoou lá no alto do morro. De onde veio o nome Morro Doce? Ali próximo do 22 ali, depois do túnel do Rodonel, ali existia um pequeno engenho de fazer cachaça. Aí tinha as cachaçinhas gostosas lá do engenho, e aí os passageiros, os maridos saíam para trabalhar na Lapa, no centro onde trabalhasse, saíam daqui. Quando eles voltavam, antes deles chegar em casa, eles desciam ali na Anhanguera e eu pro engenho, tomar uma cachaçinha e eles brincavam dominó ali. Na época era pouca gente, mas a maioria dos homens faziam isso. Aí chegava em casa mais tarde, tipo 8, 9 horas, aí a esposa perguntava: onde diabo tu tava? Tu trabalha até 5 horas, vem chegar aqui agora. Aí eles falavam: não, eu parei ali no morro para brincar um dominó, tomar uma pinguinha. Aí as mulheres, uma das mulheres, um dia citou a palavra assim: eita, Morro Doce, quer dizer, doce no sentido que tudo que é bom geralmente é doce. Então, como todo mundo parava lá antes, falava: que Morro Doce danado é esse? Tem duas versões. Uma época que tinha muita cana de açúcar. Dizem também que uma época houve exploração de ouro aqui, mas tinha um buraco aí que passava por baixo da Anhanguera, que deve ser alguma coisa disso. Para te falar a verdade, eu não consigo me ver morando fora daqui,
Porque aqui para meu habitat natural, sabe aquela coisa? Eu já saí várias vezes, voltei, mas não adianta. Meu umbigo tá plantado aqui, eu não tenho coragem de ir. Toda vez que eu saio, eu me dou mal, porque eu sofro muito. Eu tenho muita saudade daqui. Ainda tem natureza aqui no Morro Doce. Eu acho que isso aí a gente tem que preservar. Que aqui ainda tem muito verde. Ainda existe lugares saudáveis aqui. Chega de desmatar o Morro Doce, né? Porque ali em cima, você olhava daqui, não tinha casa nenhuma. Hoje você olha, é só casa. Já desmataram o morro todo. Pro futuro, eu queria que conservassem o pouco que sobrou de verde aqui. Porque senão vai acabar o Morro Doce. Isso, né? Nós temos que escutar o povo, o jovem, a criança, né? E a partir da escuta, né? Então a gente caminhar junto, né? Em busca de um mundo melhor, né? Um mundo possível, né? Então nós temos que ir ao encontro da juventude. Nunca perder a vontade de lutar por si e pelos outros, que cada um pode fazer sim. Se você fizer um pouquinho que cabe a você, você nunca vai acarretar o outro, você está fazendo a sua parte. Então, cada pouquinho que você fizer, e o outro também que está do seu lado fizer, vai ter um lucro lá na frente, vai ficar grande. É um legado que você vai deixar, que ninguém nunca vai esquecer. É aquilo que você ensinou, não é o que você fez. Talvez o que você ensinou para ser feito. A nossa geração precisa contar como é que a gente chegou até aqui. Assim como a gente ouviu as gerações que vieram antes de nós. A gente precisa contar a história. E esse era o lema do Santa Fé. Resgatando história, construindo cidadania. Esse lema vai ser para sempre o meu. A gente só constrói cidadania resgatando a história, dizendo o que deu certo e o que deu errado. E poder hoje continuar fazendo formação e tá bem feliz, inclusive, de estar participando de uma formação no Espaço Cultural Morro Doce. Eu falei para a Cida antes, né? Eu tô tão feliz de estar na aula de violão, porque é uma coisa assim, é a continuidade, né, da formação. E é isso, a gente só consegue que as futuras lideranças do nosso bairro continuem lutando pelo Morro Doce, se a gente contar a história do Morro Doce. O que eu quero ver daqui uns anos, eu acho que é isso. Lideranças que conheçam a história e que protagonizem cidadania para quem está ainda aqui. E cidadania é cultura, é lazer, é esporte, é educação, é trabalho digno, é tudo isso. É dizendo que aqui a gente vive, e a gente vive bem, sendo periferia. É isso. Meu nome é Cida, eu moro no Morro Doce há 30 anos, atuo na cultura faz 10 anos, desde 2015. Nesse processo agora de fazer esse documentário, primeiro da importância de pessoas que a gente conheceu e que nos trouxeram que o nosso trabalho é possível, que o trabalho deles foi importante, que é importante, né, para o nosso território, mas que a nova geração aí, que eles continuem isso, né? A gente está vendo várias ressignificações dentro desse espaço de coletivos. A memória não tem fim, então que venham mais trabalhos de memória, porque a gente não conseguiu falar com todo mundo, então que tenham mais projetos aí, que a gente consiga plantar a semente, mas que essa semente ela voe e ela nasça em outros terreiros, em outros terrenos e floresça nesse território, né? É isso. Morro Doce, Morro Doce, Morro Doce, Morro Doce. Ali nunca tem enchente, mas várias ladeiras. Igreja pros crentes, tem bar pros fuleira.
Macumba, terreiro, tem até cachoeira. Represa pra gente é só pula, cerca, Ubaitá. Eram colinas de cana-de-açúcar, veio aos montes. Quando sem terra loteou muvuca, ali é longe. Doce é ter essa casa própria pra chegar, leva 2 horas. E o centro só se